Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui para o nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 15, versículo 13, 18, que fala assim. Versículo 18, ok? Vamos lá. Quando Axa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. A Axa foi para o lugar onde Caleb estava. E quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: "O que é que você quer?" "Eu quero um presente", respondeu ela. "Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água." Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. Somente até aqui. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? A gente sabe que as terras que estavam sendo divididas ali entre o povo de Israel eram terras áridas, eram terras secas. Eram terras desérticas. E a gente sabe também que quem tem uma fonte de água no meio do deserto se torna um rei. Correto? Porque a água, ela é vital para a vida. A gente precisa de água para sobreviver. A gente consegue sobreviver sem a comida durante algum tempo. Só que sem a água, a gente não consegue viver muito tempo. Então a água, ela é vital para a nossa sobrevivência. Porém, aqui na história, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? As fontes aqui que tinham na nossa vida, a nossa fonte é Deus. A água que precisamos ter em abundância na nossa vida é as águas de Deus. Agora vem a pergunta: como é que anda as fontes na sua terra? Porque você, quando a gente fala terra aqui, está se referindo a nós. Está se referindo a você. Como é que andam as fontes de água na sua terra? Elas estão jorrando em abundância ou elas estão escassas? A fonte, na palavra de Deus, é representada por Deus. Então, como é que está Deus? Como é que está a sua intimidade com Deus na sua vida? Ele está jorrando em abundância? Você está sendo um filho obediente? Você está sendo um filho que tem intimidade e relacionamento com Deus? Ou ela está seca? Você está sendo um filho relapso? Você está sendo um filho distante? Você está sendo um filho que procura Deus esporadicamente? Com isso, a tua terra está seca. Precisamos ter dentro de nós a fonte que jorra águas vivas. Essa fonte é Deus. Se você é uma pessoa que tem intimidade com Deus, que buscou o Senhor, que busca o Senhor, que abriu a porta, dentro de você, a sua fonte tem que estar 100%. Ela não pode estar 50%, nem 30%, nem 40%, nem 70%. Ela tem que estar 100%. Entende? Como é que a gente faz para a nossa fonte ser inesgotável? Priorizando ao Senhor. A gente precisa entender algo que é muito importante e que muitas pessoas fazem sem perceber. Muitas pessoas acham que o fato de ir todo domingo numa congregação é o suficiente para as fontes das suas águas não secarem. Deus não tem religiosidade para você. Deus não tem sequidão para a sua vida. Deus não quer que a sua fonte funcione apenas 50%. Deus quer abundância sobre a sua vida. Deus quer que a sua fonte funcione 100%. Só que a gente só consegue isso mediante o relacionamento com Ele.
Entende? Muitos vão a denominações achando que é o suficiente. Não é o suficiente, gente. Precisamos fazer a nossa parte. A palavra ouvida, ela precisa ser praticada. Só existe transformação na sua vida, da água para o vinho, se você se permitir ser transformado. Não é ouvir a palavra do pastor, não. É ouvir a palavra, guardar dentro de nós a palavra e colocar a palavra em prática. Se a gente não praticar o que a gente ouve, a gente não tem transformação de vida. Entende? Não é só verbalizar que você se arrepende dos seus verdadeiramente dos seus pecados. É você querer se transformar. É querer você ser transformado numa nova criatura. Escrever o livro da vida, que está em branco, que o seu passado ficou para trás, de novo. E a gente só consegue praticando. Entende? Então a sua fonte precisa estar jorrando água. Em abundância. E para ela jorrar água em abundância, a gente só consegue mediante a presença de Deus. Porque Ele é a fonte inesgotável. Precisamos buscar nele o nosso refrigério, as nossas escassez, as nossas limitações, a nossa força, o amor. É Deus. E a gente só consegue isso mediante relacionamento. Mediante buscando Ele todos os dias. Querendo estar na presença dEle. Para a fonte que habita em nós, que é Ele, poder jorrar. E a nossa vida entrar em compasso, entrar em alinhamento. Porque se a tua terra estiver árida, estiver seca, qual é a tendência de uma terra seca? É ela ficar mais seca ainda. Porque ali não existe água. É a água que traz vida. Entende? Se você pegar uma experiência, faz uma experiência. Se você pegar algo e você plantar ali na terra, você vai lá, rega uma vez. Aí passa um tempo, você vai lá, rega de novo. Aí passa outro tempo, você vai lá, rega de novo. A semente, ela vai desenvolver? Não. Ela até pode desenvolver, porque ela vai começar a pegar os nutrientes da terra. Só que ela vai desenvolver uma maior dificuldade que se tivesse os nutrientes nas doses certinhas todos os dias. Assim é você. Assim é a sua terra. Entende? Se você buscar a Deus todos os dias um pouquinho, a sua semente na terra, por mais árida que esteja, vai ter uma hora que aquela terra ela vai ficar encharcada de tanto que você busca na fonte. Porque quanto mais você busca na fonte, mais água ela jorra, consequentemente molha a terra. Entende? Mas se você é uma pessoa que não busca tanto assim como deveria, a sua terra é árida. Ou seja, os seus problemas não se acabam. A sua vida financeira é escassa. Entende? A rotina ali do dia a dia, ela perdura mais tempo. O desgaste em família também. Por quê? Porque a sua terra está árida. Você não está se permitindo buscar na fonte o seu alimento. Você não está se permitindo ter uma vida com Deus. Porque é Ele que organiza a nossa vida. É Ele que organiza a nossa casa. Então você precisa se dedicar mais ao Senhor, buscar mais a Ele em espírito e verdade, abdicando das suas vontades, renunciando à sua carne, para estar na presença de Deus. Que a gente precisa ter por conhecimento. Só vivemos os planos do Senhor para a nossa vida mediante a relacionamento. Se você não buscar a presença do Senhor, você não vai viver uma vida com Deus. Ou seja, a sua terra sempre vai ser árida.
Não vai ser uma terra úmida, com nutrientes certinhos, para poder desenvolver ali as sementes que você está plantando no seu relacionamento com Deus, ou na sua vida em si. A semente, ela pode até desenvolver, mas ela vai parar no meio do caminho. Ela não vai desenvolver para virar uma árvore e dar frutos. Entende? Deus não tem uma vida de meio de caminho para você. Deus tem uma vida de totalidade para ti. Só que a sua fonte precisa estar jorrando. A sua fonte precisa estar viva. A fonte, ela não tem que existir apenas ali fisicamente, estruturalmente. A água precisa jorrar nessa fonte. Entende? E você, para jorrar água na sua fonte, é necessário que você se doe mais para Deus. É necessário que você passe mais tempo com Ele. Nunca é o suficiente o tempo que nós nos dedicamos a Deus. Sempre que você puder se doar mais para o Senhor, você é o único que tem a receber essa recompensa. Então, quanto mais você se doar, quanto mais você se dispuser, quanto mais você buscar, mais de Deus, mais retorno de Deus você vai ter. Consequentemente, a sua fonte vai estar jorrando águas limpas, vívidas, clarificadas. E a sua vida vai ter entrado em alinhamento com o Senhor, aonde você vai viver os planos de Deus para ti. Então, a nossa parte, gente, a gente precisa fazer. Deus é dono de tudo, Deus tem poder sobre tudo, tem, mas a gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa querer ser transformado. A gente precisa querer ser mudado. Senão a gente sempre vai continuar do mesmo jeito. Não vamos ter crescimento espiritual. Não vamos ter desenvolvimento como ser humano. Vamos continuar no mesmo jeito, do mesmo modo, no mesmo momento. Deus não tem isso para a nossa vida. Deus tem abundância para a nossa vida. Deus tem o céu para Deus, assim, para a gente, né? O céu é o limite, para Deus é além. Então, se você pode ter o além, por que você vai se contentar com tão pouco? Se você pode ter o além de Deus, se você pode viver o que ninguém nunca viveu, se você pode ter o que ninguém nunca teve, só depende de você e da sua fé acreditar que você vai conseguir. Uma pessoa que tem fé, ela se torna imparável. Ninguém para uma pessoa que tem fé. Entende? Então, comece a buscar mais a presença do Senhor. Comece a desenvolver mais o seu relacionamento com Ele. Comece a querê-lo mais na sua vida. Participa mais Deus de ti. Traz Deus para perto. Não coloque, tire esse bloqueio que você colocou entre você e Deus. De estar, dele estar na tua presença e você estar na presença dele. E tenha dentro de você essa fonte inesgotável do seu amor, da sua presença, da sua sabedoria, da sabedoria de Deus para ti. Queira ser um com Ele de verdade. Entende? Só assim a sua vida vai andar e fluir conforme Deus quer que ela flua. E você vai viver os planos do Senhor, as promessas e os milagres que Ele tem para você. Você precisa se posicionar em querer estar na presença de Deus e buscar a Ele em espírito e verdade. De verdade. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.